Boa tarde, amigos, boa tarde, amigas. Aqui é o Grupo Espírita Irmãos em Cristo, com mais uma transmissão através da internet. Hoje com a nossa amiga Giovana Cardoso, que vai nos trazer o tema Hoje e Nós. Ela já se apresentou aqui, já vamos iniciar a nossa transmissão. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Como vai querido. você? Estou ótima, Tudo graças bem? a Deus. Ótimo, maravilha. Então, vamos aí dar início à nossa transmissão, fazendo a nossa prece inicial. Amigo e mestre Jesus, rogamos as tuas bênçãos, o teu amparo e a proteção dos amigos espirituais, em forma de inspiração, de envolvimento, a fim de que tenhamos mais uma tarde de boas reflexões e de tranquilidade para abastecer o nosso espírito de boas ideias. Em teu nome, mestre, iniciamos o nosso trabalho na tarde de hoje. Que assim seja. Que assim Pois seja. bem, minha amiga, mais uma vez, seja bem-vinda. Eu vou mais uma vez lhe agradecer essa disponibilidade e está aí a palavra à sua disposição. Tá certo? Certo. Nós que agradecemos ao convite, né, da casa, do Jake, e primeiramente a Deus, né? Gratidão ao Pai Celestial pela oportunidade de serviço e crescimento que nós temos, porque quem mais ganha somos nós que estamos debruçados acerca dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe e que a doutrina espírita nos esclarece de forma tão bacana, né? De forma que a gente pode, de uma fé raciocinada, né? Raciocinar a nossa fé, a nossa confiança no Pai. Então, hoje nós fomos convocados para falar um pouco acerca de um tema, Hoje e Nós. Esse tema retirado, né? Foi extraído da obra Estude e Viva, né? Essa obra de André Luiz e Emmanuel, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira. Mas o tema em si, o Hoje e Nós, esse texto, ele é de Emmanuel, né? Psicografado por Chico Xavier. Então, assim, nós vamos iniciar aqui o texto, o nosso tema, falando um pedacinho aqui, vamos ler um pedaço desse texto. Na realidade, eu vou ler todo porque ele não é tão grande, né? Então, a gente vai ficar mais entendido acerca do que Emmanuel quis nos dizer, né? Nos convida a refletir acerca do tema Hoje e Nós. Agradeço, antes de mais nada, a todos que estão presentes aqui nessa live, né? Sejam todos bem-vindos. Obrigada por participarem, por estarem aqui conosco. E convido também a fazer, né, as suas colaborações com perguntas e reflexões conosco, que no final nós vamos tentar responder e essa interação é importante, tá bom? Então vamos aqui. Só um Hoje e esclarecimento, Nós. viu, Esse tema Giovana? aqui. Oi? Eu vou deixar, por enquanto, os comentários desativados, porque no Sim, Instagram os comentários ficam sobrepondo o seu rosto. Então, sim. daqui a pouco eu abro de novo. Então, as pessoas, se quiserem, podem realmente fazer as perguntas, depois a gente dá uma olhada e responde. Tranquilo, tranquilo, Tá? perfeito. Combinado. Então vamos lá. Vamos trazer aqui, eu estou olhando para o lado de cá, né? Eu trouxe o computador aqui para próximo, né? Hoje e Nós. Esse tema aqui, ele foi psicografado por Chico Xavier em uma das reuniões públicas que eles tinham lá, né? Em meio à reunião, as pessoas, eles estavam ali tratando sobre diversos assuntos a serem do Evangelho, segundo o Espiritismo, e de O Livro dos Espíritos, né? Da codificação, duas obras da codificação espírita.
E esses temas que eram trazidos através da psicografia, eles refletiam acerca dessas duas obras. O tema Hoje e Nós foi retirado, né, foi trabalhado em cima do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 2, que trata sobre o perdão das ofensas, aquelas pessoas que nos ofenderam, magoaram, causaram algum tipo de situação difícil que a gente carrega ainda aquela sensação de mágoa, de ressentimento. De O Livro dos Espíritos, eles tratam a questão 117, que é a lei do progresso, né? Vamos ao tema, ao texto. Tempo e nós. Na realidade é hoje e nós, mas ele inicia. Tempo e nós. Vida e alma. Nós e hoje. Alma e vida. Tempo, capital inesgotável ao nosso dispor. Hoje, cheque em branco que podemos emitir, sacando recursos conforme a nossa vontade. Comparemos a providência divina a estabelecimento bancário, operando com reservas ilimitadas em todos os domínios do mundo. Pela bolsa de causa e efeito, cada criatura retém depósito particular, com especificação de débitos e haveres. Nitidamente diversos, mas, pela carteira do tempo, todas as concessões são iguais para todos. Para sábios e ignorantes, felizes ou menos felizes, a hora se constitui do valor matemático e invariável de 60 minutos. Hoje é a partícula de crédito que possuis. Em condomínio perfeito com todos aqueles que conheces e desconheces, que estimas ou desestimas, dom que te cabe, a fim de angariares novos dons. Aproveita assim o agora, em renovação e promoção. Renovação é progresso, promoção é serviço. Não te prendas ao passado, por aquilo que o passado te apresenta de cadeias e sombras, e não te transtornes pelo futuro, por aquilo que o futuro encerre de fantasia ou de incerteza. Pelas forças do espírito, estamos enredados aos pensamentos do pretérito, à afeição do corpo físico que permanece saturado de agentes de hereditariedade. Conquanto vinculados aos nossos ancestrais, nenhum de nós é chamado à Terra para reproduzir a existência deles. E, por muito devamos as ideias dos instrutores que nos estenderam auxílio, estamos convocados a expressar as nossas. Respeitemos quantos nos ajudaram e dignifiquemos os pioneiros do bem, que nos prepararam o caminho. No entanto, sejamos nós próprios espíritos eternos. Vou repetir essa palavra. Espíritos eternos, saibamos construir a nossa felicidade pelo atendimento às leis de amor e justiça. Esquecer o mal e fazer o bem. Estudar e realizar. Trabalhar e servir. Renovar e aperfeiçoar sempre e infatigavelmente. Para isso, reflitamos. O ontem ter nos atrazido a luz da experiência, e o amanhã, de certo que nos sugere luminosa esperança. A melhor oportunidade, entretanto, não se chama ontem nem amanhã. Chama-se hoje. Hoje é o dia. Emmanuel. Vê que mensagem espetacular de Emmanuel, né? Nos convidando a viver o agora, o momento presente. E a gente vai, logo no início, ele diz o seguinte: tempo e nós. Olha só a jogada que ele faz, né? Tempo e nós. Nós somos o quê? Espírito. Vida e alma. O que é isso? Vida e alma. Vida, nós só temos uma. Uma vida única, nós somos imortais. E experimentamos várias encarnações, né? Temos vivência na carne, mas a vida é imortal, nós não morremos.
O que morre é o nosso corpo físico, a matéria. Alma é o espírito encarnado em vida, né? Em vida física. E aí ele faz nós e hoje. Nós somos o quê? Espírito. E hoje, ele diz lá no final, já fecha. Hoje é o momento, é agora, é o que existe. O passado já foi. Alma e vida. Volta de novo, ele falou vida e alma, e agora alma e vida. A alma é o espírito encarnado, espírito aqui na carne. E vida, a vida é uma só, é imortalidade. Então, o que é que a alma está fazendo aqui na vida encarnada? Né? O que é que nós estamos fazendo como alma encarnadas? O que estamos fazendo de nossa vida? Qual é o propósito de nossa vida? Quando Deus nos criou, né, cada ser cumpre o seu papel. O nosso papel é sermos perfeitos, né? O nosso futuro, a única certeza que nós sabemos, que nós temos, é que seremos espíritos perfeitos amanhã. O amanhã é um amanhã ainda, né? Um pouco mais adiante, mas é a única certeza que nós temos, que seremos espíritos perfeitos. Né? Nós somos fadados à perfeição, mas que essa perfeição é construída gradativamente quando voltamos, encarnamos, adquirimos experiências e vamos evoluindo gradativamente na vida, que é única. E então, Emmanuel vem trazendo a importância de nós vivermos o hoje. Já paramos para perceber que nós vivemos como se estivéssemos num piloto automático? Né? Tem momentos em que a gente, né, acorda, toma o café da manhã, sai para trabalhar, e aí volta no final da tarde, toma banho, toma café, dorme, acorda e volta aquele mesmo ciclo. É como se a gente estivesse vivenciando aquela mesma coisa todos os dias, e aquilo traz uma sensação de vazio. E a gente só veio, nós estamos aqui somente para isso? Será que é isso mesmo? Será que a gente já parou para pensar isso? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é o propósito de estarmos aqui? Nascer, crescer, reproduzir, morrer? Só isso? Não. Esta semana, né, nós tivemos uma notícia, né, a notícia do desencarne de alguém querido, sempre nos, né, quando pega desprevenido assim, abala, né, nossas estruturas, a gente, mesmo até nós que temos a certeza da imortalidade da vida, né, a imortalidade do ser, nós ficamos assim ainda meio que pegos de surpresa, assim meio quase que não acreditando, né? E tivemos uma notícia essa semana de uma amiga, uma colega de trabalho, mas amiga, uma pessoa do bem, que tem, né? Porque continua viva, mas foi chamada, né, para outros chamados da vida. Então, essa pessoa já tem uma espiritualidade, já é espiritualizada, né? E a gente fica... o que é que a morte nesse momento, a morte do corpo físico, quando somos arrebatados, alguém nosso, um ente querido, um amigo querido é arrebatado, nos leva a refletir sobre a importância do que nós, o que a gente quer para nós, o que a gente cria para nós, o que a gente faz com que valha a pena. Quais são os nossos tesouros, os nossos valores? A gente começa a refletir acerca disso. Porque nada do que a gente tem em matéria vai levar conosco, nós vamos levar conosco. E isso eu vi muitas pessoas, assim, nesse meio tempo, foi anteontem, e as pessoas, a gente ficou chocado e de uma hora para outra, um mal súbito, arrebata da vida física, uma pessoa de 40 e poucos anos, saudável, feliz, do bem, e a gente fica a refletir, cumprir o seu papel. Será que nós estamos cumprindo o nosso papel? Quais são os nossos valores? Nós estamos aqui para quê? Se Emmanuel começa o seu texto falando tempo e nós, o tempo que Deus nos dá para, como espírito que somos, essência, nós não nos vemos como espírito.
Nós queremos ganhar, ter, e a gente cria uma ilusão de que a felicidade, assenta a nossa felicidade sobre coisas da matéria, em que o tempo corrói, arrebata, coisas como a juventude, a beleza, posses materiais, títulos passageiros, tudo isso, o tempo corrói, o tempo leva, a gente perde. Nós não levamos nada conosco. São planos e mais planos, tempos e mais tempos investidos naquilo. Muitas das vezes a gente observa, você convida alguém, né? Vamos observar agora nesse momento, quem está aqui ouvindo, né? Estamos aqui nós juntos, eu daqui, vocês daí, cada um de sua casa, assistindo a essa live e refletindo acerca desse tema. Muitas pessoas dizem, não, eu não tenho tempo, não, eu não vou assistir. Não digo essa live, mas qualquer uma outra, uma missa, não sei, não importa. Alguma reflexão acerca da vida e do propósito de Deus para conosco. Ah, não tenho tempo porque eu vou fazer atividade física e eu não posso perder todos os dias tal horário, eu tenho a minha atividade física. Ou não, eu estudo de tal horário a tal horário porque eu tenho um propósito de alcançar tal coisa. Não estamos aqui querendo dizer que isso não é válido. Tudo é válido quando se quer progredir. Mas onde estão fincados os nossos valores? Porque nós temos tempo para estudar, para alcançar um nível melhor, numa faculdade, numa pós-graduação, num doutorado, pós-doutorado e sei lá mais o quê. Ou num concurso. Porque nós temos tempo para cuidar do nosso corpo físico, claro que temos que cuidar do instrumento que nos serve para crescimento e aprendizado, sim, e devemos, é obrigação nossa. Seria até hipocrisia dizer o contrário, né? Porque eu também prezo por isso. Mas, se eu tenho tempo para estudar, para cuidar do meu intelecto, para cuidar do meu corpo físico, da minha aparência, para cuidar das coisas do mundo, de ganhar dinheiro, para me sustentar, para trocar o meu carro, para comprar uma casa maior, um apartamento, duplex, sei lá o que mais eu quero, aquela bolsa bonita da moda, aquela roupa, fazer aquele... Não importa. Mas quais são as minhas prioridades? O que eu estou priorizando em minha vida? Será que a gente já parou para perceber isso, que a gente está priorizando coisas passageiras? Por que não arrumamos um pequeno tempo para nos mergulharmos acerca do que realmente vamos levar? Porque existe uma coisa, né? Existem várias coisas em que o tempo não corrói. E são dessas coisas que Emmanuel está falando. Da nossa essência, das virtudes, da construção do ser, da essência do homem, do amor, de tudo que Jesus veio nos ensinar. Nós temos ansiedade, nós vivemos o passado, o presente, que é o momento, como o Emmanuel fala, nós não vivemos. Nós ficamos presos no passado, em coisas que já passaram, naquela dor, naquela mágoa pelo outro, porque o outro me fez isso, me fez aquilo, me magoou, me machucou, e aí eu me prendo àquilo, como se aquilo fosse maravilhoso. A gente só devia se prender a coisas boas, não é verdade? Já parou para pensar nisso? Mas não. Nós nos prendemos, nos amarramos, acorrentamos a coisas que não servem. Coisas que só servem para deteriorar cada um de nós por dentro. Nossos sentimentos, nossas emoções. E de vira e mexe a gente está revivendo aquelas dores, aquelas sensações, aquelas emoções degradantes que nos acorrentam no passado. Como os espíritos dizem, o que é o passado? O passado, se nós formos para lá e para cá, ficarmos indo e voltando, ele é o presente. A gente está vivendo o passado no presente. E é isso que a gente está aqui para fazer? Deixar passar o momento presente? Ou então, ficamos presos no amanhã, na incerteza, no medo, na angústia, e aquilo ali causa ansiedade. Os passarinhos, eles vivem, né, como diz a providência divina, a gente não acredita na providência divina, não confia na providência divina, porque o amanhã
vai ser o que eu estou plantando hoje, eu não acredito nisso? Ou eu acredito na sorte, no acaso? No que é que acreditamos? Nós estamos aqui hoje para refletir sobre isso. O hoje e nós. Emmanuel diz aqui de forma tão bela, até poética, hoje, cheque em branco que podemos emitir, sacando recursos conforme a nossa vontade. Nossa mente, né, o pensamento é uma coisa que ele não para. Nós estamos com a mente em constante movimento, né? E o pensamento vai lá, vem cá, parece um macaco, como diz o Haroldo Dutra, né? Aquele macaquinho pulando. E ele pula aqui, pula lá, e a gente vai e volta, tem que puxar esse pensamento a todo momento para o presente. E nesses momentos, a gente deixa de viver situações, deixa de viver o momento presente. Aí tem uma técnica, né, tá muito falado hoje em dia, que é mindfulness, sei lá, é mindfulness, é a atenção plena no agora, né? E essa técnica, ela visa ampliar a nossa consciência, a vivenciar o agora, ampliar os nossos sentidos, as nossas percepções. Nós precisamos fazer isso. Já tem um tempinho que eu comecei a treinar. Por quê? Porque eu tomei um susto comigo mesma. De tanto ir acordar no automático, né? Acordar, levantar, tomar café, ir para o trabalho, e aquele mesmo caminho. Chegou um dia de sábado, ou foi um domingo, se eu não me engano, eu ia para a casa de meus pais, e ao invés de eu tomar o caminho da casa de meus pais, eu tomei o caminho do trabalho. Quando eu estava próximo do trabalho, eu disse, nossa, tive que fazer uma volta tremenda no automático. No automático. Hoje, uma pessoa, eu tinha feito uma receita e essa pessoa tinha me perguntado sobre o sabor e tal, e eu fiz e peguei um pedaço e eu coloquei numa vasilha e dei para essa pessoa. E aí o que aconteceu? Essa pessoa me falando hoje, olha, tenho duas notícias, uma ruim e uma boa, você prefere qual primeiro? E eu disse, olha, já chega de notícia ruim, me dê a boa. A boa é que estava uma maravilha, adorei, estava um sabor maravilhoso, perfeito, isso e aquilo. Mas a ruim é que eu vinha trazer sua vasilha, coloquei num saco e cheguei próximo ao carro, parei assim, botei no lixo, desci num saco e botei no lixo, lá no condomínio. Joguei no saco do lixo. Então, assim, a pessoa estava tão no automático que nem percebeu aquele negócio de descer com lixo e jogar no lixo ali, com aquele saquinho, no automático jogou minha vasilha fora, né? Meu tapaué. Se fosse, né, as mães da gente ia pirar, né? Se eu soubesse, tinha colocado no vaso de sorvete. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo no automático. A gente parece que não confia em Deus, vivemos nessa questão de temer o futuro, se prender ao passado, deixar de viver o presente. E aí, Emmanuel diz que é um cheque em branco que podemos emitir, sacando recursos segundo a nossa vontade. Como assim? Ele fala assim, ó, comparemos a providência divina a um estabelecimento bancário, operando com reservas ilimitadas em todos os domínios do mundo, pela bolsa de causa e efeito. Lembrando novamente que o tema que eles estudavam nesse dia tratava do perdão e da lei do progresso. Iniciamos falando sobre sermos espírito. Então, estamos aqui. O nosso objetivo é aprender. O hoje serve para quê? Para usarmos da melhor forma possível em nosso benefício e em benefício do próximo. Então, esse cheque em branco são as oportunidades. A gente ouve tanto o povo dizer, gente, eu estou agoniada aqui, eu estou na correria. Correria essa? E diz assim, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro? A gente fala, o tempo está correndo, eu estou correndo quanto tempo? Tem até uma expressão que um José Wilker, né, o Wilker, falava na novela, o tempo ruge. O tempo urge, mas ele falava o tempo ruge, e eu achava engraçado, porque o tempo ruge que a gente vê o tempo como um monstro, a engolir tudo assim, e a gente vai naquele bolo, né, naquela avalanche, seguindo, deixando o tempo levar, deixar a vida me levar, não é assim que a gente vive? E será que é assim que a gente tem que viver? Deve viver dessa forma,
deixando a vida levar, deixando as coisas passarem em branco, os momentos que a gente deveria valorizar, a gente não valoriza. E aí a gente chega em casa cansado, aí não tem tempo para o filho, não tem tempo para o marido, para a esposa, para o irmão, para a mãe, para os pais, né? Então, assim, para que a gente veio? O que é que a gente veio fazer aqui? Só isso? Ganhar dinheiro, gastar o dinheiro, morrer? Não, não viemos para isso. Uma ameba, ela cumpre seu papel, sobreviver, perpetuar a espécie. Mas nós temos consciência. Nós somos seres inteligentes, com razão, dotados de razão, de inteligência, para poder avaliarmos. Nós temos consciência de nós mesmos. Será que a gente só veio para isso? Nossa colega, ela partiu, foi chamada a cumprir novas etapas de sua vida. Sabemos que deixou coisas belas, bons ensinamentos da sua natureza calma, tranquila, do seu sorriso contagiante, da sua fala de acolher. Né? Todos nós erramos, não vai dizer que... Claro que ela errou em alguns momentos da vida, todos nós erramos. Mas nós deixamos o que aqui? Nós construímos o que para levar? Porque nós vamos sair daqui. É passageira a vida material, a encarnação. A nossa vida é espiritual. Precisamos nos espiritualizar. É isso. Essa é a proposta que Emmanuel nos faz. Nos apresentando hoje como uma oportunidade. Não, tempo não é dinheiro, tempo é oportunidade. E se nós perdemos tempo com coisas passageiras, nós estamos perdendo a oportunidade de construir a nossa essência, construir o nosso conhecimento, construir a sabedoria, construir aquilo que é permanente. Aquilo que nós vamos levar, aquilo que faz parte de nós, da nossa essência, que o tempo não corrói, não destrói, não arrebata. É essa a proposta de Emmanuel para nós. Para que nós nos olhemos como somos. A nossa essência. Deus nos fez espírito. Isso é que nós temos que entender. E montar em cima disso, desse entendimento, dessa certeza, prioridades. Mas prioridades que nos elevem, que a gente possa alcançar os nossos objetivos como espírito. Muitas das vezes a gente ouve alguém falando assim, quando eu me aposentar eu serei feliz. Sim, aí eu vou ser feliz porque eu vou ter como viajar, vou ter tempo para fazer isso, para me dedicar aquilo outro. Mas a gente pode fazer isso. Claro que a gente não pode abarcar o mundo com os braços, não. Mas se a gente se organizar, criar prioridades, né? Adotar algumas prioridades, objetivos e prioridades nesses objetivos. Termos disciplina, coisa que Emmanuel sempre prezava e falava para Chico Xavier o tempo inteiro, a disciplina, e nos organizarmos, então, prioridade, disciplina e organização. Nós conseguiremos alcançar os nossos objetivos. E priorizarmos o que temos que priorizar, as coisas permanentes do ser, que nada, nem ninguém pode arrebatar de nós. O que a gente veio realizar aqui, nós não viemos aqui para abarcar o mundo, para ter, não, nós viemos aqui para sermos melhores. Adquirirmos conhecimento e virtudes. Aprimorar o nosso conhecimento, a nossa virtude. E isso aí vai nos oportunizar crescimento e evolução, é a lei do progresso. É um dos temas aqui da questão 117. E aí, nós vamos aqui no Livro dos Espíritos, na questão 240. Eu vou primeiro aqui na 117 para a gente ver o que é que Emmanuel, né, quando traz ali o Livro dos Espíritos, questão 17, o que é que eles leram nesse dia. Kardec, né, Allan Kardec, ele faz uma pergunta aos espíritos. E a pergunta diz o seguinte: depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Essa foi a pergunta que ele fez ao mundo invisível. E olha só o que é que eles nos responderam. Certamente, eles o alcançariam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus.
Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma criança insubmissa? Olha só, fala sobre a submissão à vontade de Deus. Nós vivemos revoltados porque aconteceu isso, aquilo, outro lá no passado, e angustiados porque sabe Deus, como falamos, né? Sabe Deus o que acontecerá no futuro. Não acredita em Deus, não confia em Deus? Cadê a sua fé? Eu me lembrei agora de uma passagem de Jesus com as irmãs Marta e Maria. Há um momento em que Lázaro, ele morre, né? Um grande amigo, um grande parceiro, companheiro de Jesus, que estava sempre ali ao lado de Jesus a ouvir seus ensinamentos e a tentar passar também. E aquelas irmãs, aquela família era muito querida por Jesus. E Jesus está em outra localidade quando Lázaro passa mal, né, e entra em estado, né, cataléptico. E ali as irmãs Marta e Maria, elas buscam a Jesus para que curasse o irmão, que desse algum jeito, de alguma forma. E vão até Jesus e comunicam o estado em que Lázaro se encontra. Só que Jesus não vai imediatamente. Ele não, logo em seguida a receber a notícia, ele não vai até Lázaro. Ele aguarda, se eu não me engano, uns 2 dias, ou 3, não me lembro, não me recordo. Mas depois dali ele vai até Lázaro. E quando chega, Lázaro já está dado como morto. E uma das irmãs, que eu não me recordo qual delas, se Marta ou Maria, diz para Jesus: se tu tivesses vindo 1 dia, 2 dias atrás, ele estaria vivo. E Jesus faz uma coisa muito maior que curar Lázaro, porque se ele tivesse vindo antes, ele ia curar Lázaro. Ele estaria vivo, ele ia curar Lázaro. Ele faz algo muito maior. Ele ressuscita Lázaro. Isso é uma imagem, uma passagem que a gente pode e deve refletir acerca disso. Como? De que forma? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam da forma que a gente quer, que a gente deseja. E não é. E não é da forma que a gente quer. O tempo é de Deus. Nós não temos controle sobre o tempo. Nós temos que confiar. As irmãs foram até Jesus e comunicaram. Jesus disse que iria, mas não foi naquele momento. Ele foi no tempo certo, no tempo que deveria ir. Ele fez algo muito maior. Ao invés de curar, ele ressuscitou Lázaro, algo que impossível para eles, né? Nós sabemos qual o estado, o que significava aquele momento, um estado cataléptico, ele não estava mais. Jesus chega e faz aquele processo de ressuscitar o Lázaro, que ficou conhecido, né, sobre essa passagem do Evangelho. E a gente às vezes faz assim: poxa, Deus parece que não está me ouvindo, as coisas estão demorando, e a gente tem que perceber que quando as coisas demoram, às vezes é porque vem algo muito maior do que a gente deseja. Mas isso nos causa angústia, né? A gente entrega, ora a Deus, meu Senhor, eu confio em Ti, e entrega. Mas aí fica angustiado. Aí me lembra, sabe de quê? Daquele filme, Ghost, do Outro Lado da Vida. Acho que todo mundo aqui já assistiu, né? Vocês já assistiram? E no momento em que a Whoopi Goldberg, a médium, né, vidente, Patrick Swayze, né, o Sam, manda que ela entregue um cheque com não sei quantos milhões de dólares às freirinhas que estavam ali para caridade. E aí, no momento em que ela vai entregar o cheque, ela segura aquele cheque e fica... Nós entregamos assim a Deus. Não temos confiança. E a gente entrega e fica segurando, com aquele desespero, mas não é assim que tem que ser. Se nós confiamos mesmo, entrega e espera. Confiar é isso, como diz Khalil Gibran. Confiar, né, a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não salta, né, não se aventura, né? Então, assim, a gente diz que tem fé, mas na realidade a fé, quando é testada, a gente perde. Na hora de testemunhar essa fé, a gente cai e
não testemunha nada, testemunha a insegurança, o medo, né? E não é assim que funciona. Jesus demonstrou a todo momento ele veio nos ensinando como confiarmos no Pai. Ele falou da imortalidade, ele falou do reino de Deus. Se formos observar, o nosso Jesus, ele não teve nada, não arrecadou nada, não juntou nada para si. Ele só trabalhou em prol dos outros, falou de amor, em prol dos outros, daqueles que necessitavam. Ensinou, acolheu, amou. Apenas isso. E nos ensinou através dos seus exemplos, da sua forma de agir, o que é que nós devemos priorizar em nossas vidas. Priorizarmos os valores, as virtudes, nada material. O que não impede de que tenhamos, né, de que consigamos obter as nossas coisas, isso não impede. O que nós estamos aqui tratando são de prioridades. Não é mal nós queremos estarmos bem vestidos de forma decente, termos uma casa decente, alcançarmos algo melhor para nós. Não, isso não é errado. Mas onde nós estamos construindo o nosso castelo? Em cima da areia movediça? Ou na rocha? Quais são os nossos tesouros? E Emmanuel diz o seguinte, que hoje é partícula de crédito que possuis em condomínio perfeito com todos aqueles que conhecem e desconheces, que estimas ou desestimas, dom que te cabe, a fim de angariares novos dons. Ele fala que todos nós temos o mesmo tempo. Eu, você, todos nós. No planeta, pode ser onde esteja. O dia tem 24 horas. Mas nós nos prendemos no passado e deixamos de viver esse dia glorioso, essa oportunidade. O convite é para que nós paremos, a partir de agora, paremos e analisemos, a partir de hoje, o que é que eu vim fazer aqui? Qual o propósito de minha vida? Eu sei que eu sou espírito, eu vou deixar tudo aqui. Eu não vou levar nada comigo. Eu preciso crescer de alguma forma. E o tempo urge, e não ruge, porque ele não é monstro. Se olharmos o que ele não corrói, nós veremos que ele é nosso aliado. Porque a sabedoria só é conquistada com o tempo. A experiência, com o passar do tempo, nós vamos aprendendo a cada erro, a cada acerto, a sermos mais experientes. O conhecimento, cada vez mais nós adquirimos e vamos, né, ampliando esse conhecimento. Conhecimento do mundo, mas o conhecimento de nós mesmos, nós deixamos a desejar. Que é onde mora, né, mora o fio da meada. É lá onde nós devemos ir. O conhecimento de si mesmo. E lá na questão 919, né? Eu me lembrei aqui da canção de Legião Urbana. Legião Urbana tem uma canção chamada Tempo Perdido, se não me engano. Eu sei que ele fala assim, todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Não temos tempo a perder. Aí ele fala, nosso sol sagrado é bem mais belo que ele sangue amargo. Mas ele fala, tem um momento que ele fala assim, todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Veja bem, lembro e esqueço como foi o dia. Será certo isso? O que é que você acha? Acho que a gente deve estar lembrando como foi o dia? E lá na questão 919, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta muito boa. Muito bacana, né? Está na questão, no livro 3, de O Livro dos Espíritos, capítulo 12, sobre a perfeição moral. É o nosso objetivo, alcançar a perfeição, né? Futuramente, mas a gente vai construindo essa perfeição. E Kardec pergunta da seguinte forma aos espíritos: qual é o meio mais prático
e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Olha só, sabe quem responde? Santo Agostinho. Olha o que é que ele nos diz. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Kardec não para por aí, ele diz: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. E aí o que é que ele pergunta? Qual é o meio de conseguir? Santo Agostinho diz o seguinte, ele dá o exemplo dele mesmo, coisa que Renato Russo falou lá com a música Tempos Perdidos, quando ele diz: todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Santo Agostinho fala da seguinte forma: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, ou seja, ao fim do dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar por mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia de reformar em mim. Aquele que, cada noite, lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos: o que fizeste e com qual objetivo agiste em tal circunstância? Se fizeste alguma coisa que censurais em outrem, se fizeste uma ação que não ousarias confessar, perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus me chamar neste momento, ou seja, se eu for reencarnar hoje, agora, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra o vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou uma indicação de um mal que é preciso curar. Olha que maravilha essa orientação de Santo Agostinho para nós. Nós precisamos apenas nos avaliar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o que eu fiz de errado. É como se a gente estivesse no fim do dia fazendo aquela revisão diária que o Renato Russo traz na canção. Mas não é para ficar preso. Olha o que o Renato fala. Ele lembra, e esqueço como foi o dia. Você lembrou, entendeu, detectou o que é que estava errado, onde houve os erros, os acertos, e vamos para frente. Não temos tempo a perder. Ele fala, não temos tempo a perder. O tempo é agora. Nós precisamos, sim, estar o tempo inteiro no agora. Então, depois dessa situação em que eu peguei caminho errado, indo para a casa de meus pais, no automático, eu disse, não, estou fazendo loucura aqui, que é isso? Eu comecei, e aí eu fui buscar sobre isso, tem que trazer minha mente, porque eu ficava... E aí eu comecei a praticar mais essa técnica da atenção plena. É quando você está lavando um prato, você está sentindo a água passando em suas mãos, né, sentindo o barulho, o cheiro. Né? A água não tem cheiro, mas a gente sente os odores, a gente vai sentindo o agora. Quando estiver com alguém, olhe nos olhos, né? Sinta a pessoa, o sorriso, o olhar, né? O calor do abraço, ouça a voz, ouça a sua volta. Quando estiver dirigindo, observe a paisagem, observe a marcha que você, né? Observe tudo à sua volta, o dia como está bonito. É nós estarmos presentes no agora. Sentirmos a presença de Deus em tudo. E percebermos que o que a gente vai encontrar lá na frente é o que a gente construiu hoje. Não precisa ficar ansioso, angustiado. Confia, entrega, mas não como Whoopi Goldberg. Entrega, confia e espera.
Espera em Deus, na providência divina, porque Ele jamais nos deixa, o Deus dará, como diz, né? O povo, estou, Deus dará. Não estamos. Não somos náufragos, não. Ele está no comando. E Ele está no comando não só de nossas vidas, mas da vida de todos, toda a criação. Seres animados e inanimados do universo. O tempo, ele é relativo. Às vezes a gente diz assim, se você tiver em cima num prédio, imagine-se em cima de um prédio, em um andar bem alto, e tem alguém lá embaixo, essa pessoa encontra com outra e está conversando, ela está vivendo o presente, eu estou cá de cima vendo o presente, só que eu estou vendo o futuro dela, ela vai encontrar a mãe lá na frente, e ela não sabe do futuro dela, mas eu sei. Eu sei porque eu estou vendo, então o tempo é relativo, para ela ali o presente, para mim o presente está mais amplo. Então, o tempo é relativo, eu tenho que viver o agora, não tenho que ficar ansioso pelo presente, pelo passado, porque o tempo nem existe. Nem existe. Isso, Einstein já falou lá logo no início do século XIX, entre 1905 a 1915, e já fora dito pelos espíritos, lá bem antes, em 1857, quando da publicação de O Livro dos Espíritos. Deixa-me ver aqui qual é a questão. Se eu me lembro. Já esqueci aqui. Eu não sou boa de gravar números, não. Bom, eu já me esqueci aqui. 240. 240. Kardec pergunta para os espíritos assim. Estou aqui de olho no relógio, mas já estou finalizando. Os espíritos compreendem o tempo como nós? E isso foi antes da teoria da relatividade apresentada por Charles Darwin, que revolucionou a física. Olha que ele pergunta, os espíritos compreendem o tempo como nós? Olha o que eles dizem, não. E é por isto que não nos compreendeis sempre, quando se trata de fixar datas ou épocas. Olha o que foi que Kardec, ele trouxe aqui um comentário. Esse comentário já é de Kardec, não é a resposta dos espíritos. Kardec comenta da seguinte forma. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. O tempo para eles se anula, por assim dizer. E os séculos, tão longos para nós, não são aos seus olhos, senão instantes que se esvaecem na eternidade. Da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Eu dei um exemplozinho aqui de estarmos aqui elevados num andar superior e vendo lá embaixo. Então, o tempo é diferente, é visto de forma diferente. Então, nós temos o quê, né, irmão? O que é que temos para hoje? O agora. Vamos trabalhar com isso, mas da melhor forma possível em nosso benefício. E, para finalizar, eu trouxe aqui uma frase do Dalai Lama, que diz o seguinte, o Dalai fala assim, só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Nós viemos aqui para isso. Amar, acreditar, fazer e viver. Mas isso fazer o quê? Viver de que forma? Vamos tentar o máximo possível nos espiritualizar. Por quê? Porque a nossa essência é espírito. A única coisa que o tempo não vai corroer são as nossas virtudes, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, os nossos afetos, as nossas relações, né, construídas com bases no amor. Tempo nenhum corrói isso. Então, o nosso tesouro tem que ser fincado onde realmente o tempo não destrua. E dessa forma nós estaremos usando o tempo como nosso aliado e não como nosso, né, inimigo, correndo contra o tempo, lutando contra o tempo. Não, o tempo é nosso aliado e ele está aqui para nos mostrar o que realmente importa na nossa vida. No momento em que a vida nos arrebatar, né, o sopro, nós estaremos libertos de tudo o que é ter. E aí o que será de nós? Então o convite fica esse para todos nós, que possamos refletir acerca do uso do tempo, do hoje, do agora, do momento presente, sem se preocupar com o passado, sem se angustiar com o futuro,
mas viver o hoje da melhor forma possível, né? Nos doando, nos aprimorando e recolhendo das oportunidades que o tempo nos dá, que a vida nos dá para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa felicidade. Não deixar a felicidade para amanhã, porque o objetivo não é conquistar amanhã a felicidade, é vivermos em construção dela a cada dia, a cada momento presenciado. E para isso a gente tem que estar vivenciando o momento, e não lá e cá, lá e cá. Então vamos tentar viver o hoje de forma sublime, de forma tranquila, de forma equilibrada, de forma plena, construindo o nosso progresso de forma saudável e feliz. Né? Que Deus nos abençoe. Estamos aqui agora para quem quiser colaborar, temos alguns minutinhos ainda para falar. Limiro? Um instantinho só, Giovana. Eu estou limpando aqui a tela. Estamos falando aqui sobre o afastamento social, pode ser utilizado para refletirmos sobre a importância de bem utilizar o tempo. Perfeito, concordo sim, Adelina. Perfeito, esse afastamento social está realmente colaborando para essas reflexões, tantas outras que a gente está passando. Como esse afastamento, esse isolamento, não gosto nem de dizer isolamento, mas é um recolhimento. É um recolhimento necessário para que a gente reflita sobre o que realmente é importante para nós. Perfeito. Obrigada, Adelina amada. Tia Rosa, minha tia querida, que Deus continue te iluminando, a senhora também. Estou aqui olhando as colaborações. Gratidão a todos. Ontem foi, amanhã é uma dúvida, não existe ainda. Isso mesmo, Ivone, diz Ivone. Perfeito, é isso mesmo. Pois é, meu amigo. Mais uma vez, obrigado e renovaremos o nosso contato dentro aí da sua agenda. Né? Sim. É todo um universo novo a ser explorado agora com as palestras via internet. E isso é muito bom porque é um indício de renovação da doutrina e de toda uma transformação que já se fazia urgente, mas que a gente ainda não tinha, talvez, tomado pé e tomado coragem para fazer isso. Isso é uma coisa que a gente precisa estudar, a necessidade de, se não fazer tudo pela internet, mas já pegar as nossas presenciais e começar a incluir aí nesse rol da tecnologia, porque o alcance é muito interessante. Você vê que nós tivemos aí em torno de 35 pessoas, 35 pessoas assistindo a palavra, né? E cada um no seu canto, sem precisar se deslocar. Então, e a palavra tem o mesmo efeito, chega do mesmo modo e consegue propagar essa mensagem do Espiritismo, que é tão lúcida, tão objetiva, tão clara, e eu acho que pode ajudar enormemente as pessoas em momentos como esse. Veja que boa parte de algumas crenças tradicionais talvez esteja aí meio perplexa. Por que é que Deus está fazendo tudo isso? Onde é que Deus está que permite tanta mortandade? E nós, espíritas e outros integrantes de outras crenças que também trabalham com essa imortalidade, com essa mensagem da reencarnação, entendem que trata-se de um processo de aprendizado ao qual todos nós estamos sujeitos. Nenhum de nós é privilegiado, todos nós chegaremos a esse aprendizado mais cedo ou mais tarde. Com certeza. Pois bem, minha amiga, então eu vou pedir a você que nos faça a prece de encerramento para que nós, agradecendo a presença de todos e renovando o convite para que voltem a nos ver na próxima quarta-feira, estaremos de novo aqui às 20 horas, se Deus assim quiser, e como diz meu amigo Pacheco, ele vai querer. Que bom. Eu agradeço também, né, ao convite e a Deus em primeiro lugar, a você, Limiro, ao Jake, a todos do Jake, aos amigos aqui que participaram, né, estiveram presentes conosco na nossa live, refletindo aqui juntos, participando, enviando energias, todos nós nessa troca maravilhosa.
e agradecer ao Mestre Jesus, aos Espíritos amigos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Gratidão a todos, meus amigos. Um beijo no coração. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai Celestial, o nosso Paizinho amado, nos apresentado por Jesus como aquele que ama, aquele que está sempre de braços abertos para todos nós, aquele que quer o nosso bem. Então é assim que é o nosso Pai e que devemos ver. Confiarmos nele de forma ampla, de coração, entregando a nossa vida ao Pai Celestial, mas fazendo a nossa parte, porque Ele nos dá o hoje, o momento presente, cada oportunidade, cada oportunidade que Deus nos apresenta, que possamos, Senhor, saber, agarrar com sabedoria e transformar a nossa vida da forma que devemos fazer, priorizando o que deve ser priorizado, de forma sábia, colocando o nosso conhecimento na prática, a fim de que cresçamos de forma sadia, feliz, plena, aproveitando cada oportunidade para sermos felizes, para praticarmos o amor, o bem e a caridade. Que possamos estar sempre conectados com o mais alto, com os instrutores da espiritualidade, os executores da tua obra, Senhor. Que Jesus esteja conosco, nos iluminando e nos direcionando hoje e sempre. Que a paz do amigo e amado Jesus se faça presente em nossos corações e em nossas vidas, hoje e sempre. Muita paz para todos. Gratidão, meus irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Giovana, e até a próxima. Obrigada, até.